momento mais importante do culto, né? É o momento de ouvirmos a mensagem, a palavra do Senhor nos nossos corações, e nós vamos ouvi-la com o coração realmente desejoso e falarmos como o charado irmão lá no passado, né? Fala, Senhor, o teu servo. Vamos orar? Te louvamos, Pai, pela bênção de ouvir a palavra do Senhor. É uma bênção cantar louvores ao teu nome. Mas a verdade é que o Senhor é muito bem resolvido sem qualquer coisa que nós declaremos a teu respeito. Mas sair daqui sem a tua palavra, sair sem ouvir a voz do teu Espírito, ó Deus, nós estaríamos perdidos. Por isso precisamos ouvi-lo. Fale através do teu servo nesta noite. Seja glorificado através da proclamação da tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Bênção, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que eu já fui tão abençoado nesse culto que eu, a não ser pelo fato de que, de fato, a palavra de Deus tem que ser central em qualquer culto, né? Ela tem que ser pregada expositivamente, ela tem que ser anunciada com fidelidade, né? Mas eu já voltaria, se tivesse que voltar para minha casa hoje, eu voltaria muito edificado com tudo que vi, que ouvi, os testemunhos, cerimônia, o coral, o louvor. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu estou querendo olhar um texto de uma história de um seminarista na Bíblia, né? Ele se encontra lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Um seminarista que frequentava uma casa de profeta lá e que, lamentavelmente, a casa dele passou por uma tragédia e ele faleceu. Segundo de Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esta é a palavra do Senhor. Um dos grandes eventos da minha história se deu quando, na região onde eu morava, nos Estados Unidos, que havia uma das grandes universidades consideradas das top 5, das 5 maiores e melhores universidades do mundo, a Harvard. E eu soube da notícia de que Billy Graham estaria pregando ali. Ele ia pregar para um grupo de senadores e iria pregar no auditório fechado, né? Não num estádio, mas num auditório para 900 pessoas. E eu soube dessa história. Mas como é que um capial de Mutum vai para um lugar desse? Né? Não tem chance, a não ser que ele consiga alguém que ele coloque lá dentro. Então eu fui conversar com um rapaz da minha igreja, porque era do departamento dele, foi ele que me falou isso, ele que me deu essa notícia. Ele falou, quando ele me falou do Billy Graham, eu falei: rapaz, você vai ter que arrumar um jeito da gente assistir esse homem. Nós precisamos ouvir esse homem, né? E eu fui então
ele então arrumou um jeito para a gente poder entrar. Ele conversou com o chefe dele, e como ele tinha uma função muito importante lá dentro da Harvard, ele era um gênitor. Sabe o que é gênitor? Zelador. Ele era um gênitor, né? E ele conseguiu, lá pelos becos, conversou com o chefe dele, disse, então entra, assiste lá para ser o pastor e tudo, né? E data marcada para poder pro evento, e ele me ligou e disse, Brigão não vai poder vir mais, porque o velhinho está mal de saúde e não vem. Buchinho, né? Mas 3 semanas depois ele me ligou e disse, o Billy Graham está vindo aí. E vamos? Foi quando? Hoje? Mas hoje, 5 horas da tarde, eu tinha um discipulado. Eu cancelei o discipulado, mas 7h30 tinha reunião de oração, né? Eu falei, meu amor, você prega para nós, né? E ainda bem que ela não fez como aquele rapazinho da história que eu contei para vocês lá, né? Você sabe que eu vou pregar aqui hoje, né? E eu fui ouvir o Billy Graham. Eu falei, o que o Billy Graham vai falar para 900 políticos aqui de Massachusetts, né? Eu estava muito ansioso para conhecê-lo de perto e eu fiquei, assim, coisa de 10 metros dele, assistindo a palestra dele, né? E querendo entender o que esse homem vai falar, né? Um homem acostumado com estádios lotados, um homem que esteve diante de tantas autoridades, pregou em países comunistas, na época que, né, o Evangelho, mundo fechado para o Evangelho. E o que esse homem vai falar? Quem o apresentou foi o senador do estado de Massachusetts. E logo em seguida deram a palavra para ele, né? O capelão da Harvard estava lá, aquela coisa toda, né? Toda a configuração. E ele então começou a pregar o Evangelho. Eu nunca imaginei que um homem com o peso do Billy Graham, a quem todos nós admiramos tanto, pudesse ter uma mensagem tão simples, tão direta e tão evangélica para um universo tão sofisticado como aquele. Ele pregou, sabe o quê? A cruz, o arrependimento e Jesus. Como não pode ser diferente, né? Mas ele levantou 3 questões. Ele diz, há 3 questões filosóficas que os homens não respondem. Nenhuma filosofia, nem religião responde. Que é o problema da dor, o problema da morte e o problema do mal. Por mais que você tente explicar essas 3 coisas na humanidade, é muito difícil responder. Ele contou também que, numa dessas viagens dele, ele pregou na Rússia, e naquela época era Mikhail Gorbachev, a esposa dele, Raíssa Gorbachev, e Raíssa estava presente quando ele pregou o Evangelho. Quando terminou, ela pediu uma entrevista particular com ele. E ele foi para a entrevista particular, ela lhe disse o seguinte, chorando, eu cresci em um lar ateu, materialista, que não cria em Deus e pregava contra Deus. No governo marxista. Mas tem uma coisa que eu não consigo responder no meu coração, esse vazio. Que vazio é esse? Pedindo para ser evangelizada, né? Não é mesmo? Então, o Billy Graham estava lá anunciando a Jesus. Mas presta atenção. Essa questão da dor, a questão do sofrimento, a questão do mal, a questão da morte, essas questões, gente, são tão complexas para a alma da gente. Olha esse texto que nós lemos aqui. É a história de um seminarista. Mas é uma história trágica de um seminarista. Porque o texto diz, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Lembra que na época de Elias e Eliseu havia a escola dos profetas. Era seminário, gente. Seminário. Os alunos iam lá e caminharam ao lado dos profetas, buscaram a Deus. Devia ser uma experiência maravilhosa, né? Caminhar com Elias, caminhar com Eliseu e tantas outras escolas anônimas que nós não temos registro na Bíblia. Mas essa mulher agora procura Eliseu com um lamento tremendo. O jovem seminarista, o seu marido, morreu. E o pior, ele morreu deixando dívida. Seminarista não tem dinheiro. Agora, meu querido irmão, não deixa dívida para sua mulher, não, né? Deixou dívida. E uma dívida tão pesada que os credores vieram e disseram, pague. Ele disse, eu não tenho como pagar. Então dá os seus filhos aqui para trabalhar como escravo para mim, até que eles paguem a dívida que você tem conosco, né?
E essa mulher chega agora para conversar com Eliseu e vai desabafar. E quando eu leio esse texto aqui, meus queridos irmãos, eu começo a pensar em algumas coisas sobre o mal, sobre a dor, sobre o sofrimento. A primeira delas é que o temor do Senhor não impede tragédias. Esse texto aqui é um soco na boca do estômago da teologia da prosperidade. Porque o texto diz que ela diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia Deus. Não era um homem apático em relação à fé, não era uma pessoa cínica em relação a Deus, não, ele era um homem temente a Deus. Mas apesar de ser temente a Deus, suas finanças se desorganizaram, ele adoeceu e morreu. E a sua família agora estava debaixo dessa situação muito complexa. Então, o temor do Senhor não impede tragédias na história da gente. Muitas pessoas que amam a Deus passaram por duras, pesadas perdas. Talvez você tenha experimentado isso na sua família e tenha perguntado: por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? A segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que o temor do Senhor não impede escassez. A gente às vezes tem a impressão de que o servo de Deus, ele nunca vai passar dificuldades financeiras, mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Apesar da declaração do salmista Davi, eu nunca vi um homem de Deus desamparado, nem a sua mendigância, sua descendência mendigar o pão, né? Você tem percebido muitas vezes na história da humanidade, homens de Deus, que passaram por grandes lutas. O próprio Paulo fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, de escassez e de abundância. Tem gente que não sabe viver com escassez, tem gente que não sabe viver com abundância, como já falamos. Mas o temor do Senhor não impede que você passe por escassez. Você pode passar por épocas de dinheirinho contado, assim, pesadinho, tem que ser com cuidado, com muito critério, para não entrar no cartão de crédito, né? Tem muita gente que acha que cartão de crédito é dinheiro, né? Então vai gastar. É mais ou menos como a minha filha, quando tinha 4 anos de idade. Nós chegamos no supermercado, ela queria comprar alguma coisa, eu falei: filha, não tenho dinheiro para isso. Ela disse: pai, dá um cheque. Tem muita gente que acha que sacar o cheque, né, tarjeta, e puxar ali, tem dinheiro. Não, você tem débito, você não tem dinheiro. Você está gastando o que você não tem e vai ter que pagar eventualmente, né? O temor do Senhor não impede escassez. Terceira coisa, o temor do Senhor não impede questões insolúveis. É aqui que eu entro numa coisa interessante, porque ela chega e fala para o profeta: profeta, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. E Eliseu fez uma coisa que eu tenho aprendido que muitas vezes eu tenho que fazer também. E é ruim o que ele fez aqui, e é ruim o que a gente faz. Mas não tem jeito. Ele olha para aquela mulher nessa situação e fala assim: que te hei de fazer? Quantas vezes na vida você tem situações como pastor e as pessoas querem uma resposta? Elas acham que você tem a resposta. Elas precisam de uma resposta. Às vezes você dá a resposta certa, às vezes você consegue explicar, às vezes você consegue aconselhar, mas existem alguns momentos em que você olha para a pessoa e fala assim: o que eu posso fazer? Eu lembro de uma mulher que eu tenho acompanhado na nossa comunidade. Ela se casou com um homem bem mais velho do que ela. E esse homem é muito mal-humorado, mas muito mal-humorado. Ela é crente, ela ama o Senhor, ela é firme no Evangelho, sempre está presente, gosta do trabalho das mulheres, está envolvida. Mas esse homem é um homem complicadíssimo. E há muito tempo que ela luta, orando por esse marido, orando por esse homem, pedindo a graça de Deus. Ele é um homem complicado. Ele é estranho, ele é complicadão, né? E um dia ela me procurou, e eu já sei desse quadro há muito tempo. E ela me procurou e disse: pastor, o que eu faço com o meu casamento? Eu falei: minha irmã, faz o seguinte, fala para mim como é que você consegue sobreviver naquele casamento, que eu não sei. Eu não tinha nenhuma resposta para dar, porque eu conheço o jeitão esquisito e louco daquele homem. Ele é um Nabal, na sua melhor definição. Né? Ele é um Nabal, um louco, né? Não tem jeito. Então, essa mulher traz questões insolúveis para o profeta. O que te hei de fazer?
O profeta pergunta, ele devolve a pergunta, ele não tem resposta. Nós, como pastores, como líderes, como conselheiros, muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós não sabemos responder. E parece que Deus intencionalmente nos leva a isso aí. Um exemplo claro disso aí acontece em Ezequiel 37, quando o profeta é levado a um vale de ossos secos. E Deus pergunta ao profeta: poderão por acaso esses ossos reviver? Ele poderia ter dado uma resposta bem confiante. Sim, Senhor, claro que sim, esses ossos poderão reviver. Ou ele poderia ter dado uma resposta desencorajada, desanimada ou duvidosa. Ah, Senhor, acho que não. Então os ossos são sequíssimos, é um vale de ossos secos. Poderão por acaso esses ossos reviver? Mas o profeta Ezequiel dá uma resposta, que eu acho que muitas vezes é a resposta que nós podemos dar, porque não temos outra resposta. Ele disse o quê? Senhor, tu sabes. Tu sabes. Eu não sei não. E aí nós sabemos que o que aconteceu no vale de ossos secos. A palavra de Deus foi dada e aqueles ossos começaram a reviver. Carne, tendões, musculatura, tudo agora começa a acontecer aos olhos do profeta. Mas você nunca se deparou com um vale de ossos secos que você não sabe exatamente como responder? Poderão, por acaso, esses ossos reviverem? Muitas vezes o desânimo da gente, muitas vezes o fato da gente ter os dons, não impede que a gente entre em quadros depressivos, em situações em que a gente se encontra com tragédias, com escassez, com questões insolúveis. Isso dá um impacto tremendo na gente. Sabe por quê? Porque você vive distendido entre a realidade de um Deus que pode todas as coisas, mas um Deus que, na sua soberania, decide não fazer todas as coisas e resolver todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode curar qualquer câncer, qualquer enfermidade, qualquer casamento quebrado. Deus pode. Ou vocês não creem nisso? Eu creio. Deus pode resolver qualquer situação. Mas muitas vezes a realidade bruta e dura que nos atinge é uma realidade da qual você, que é um homem de fé, uma mulher de fé, olha para essa situação e diz: rapaz, o que vai acontecer aqui? Ou vocês nunca estiveram nessa situação? É uma distinção teológica do coração entre aquilo que você crê que Deus pode fazer e aquilo que a realidade está acontecendo. Como é que você lida com isso? Olhando para esse texto, eu fico pensando que para Deus reavivar o nosso coração, Deus precisa intervir. Intervir. Como é que Ele intervém? E esse texto aqui nos mostra que o fogo de Deus, a graça de Deus, a restauração nesse coração vai acontecer com alguns milagres, com esse milagre que Deus faz. Mas como esse milagre se processa? Olho esse texto aqui e eu falo assim: rapaz, aqui Deus está ensinando para a gente como é que milagres podem acontecer na nossa história. A primeira coisa que esse texto me mostra é que milagres acontecem quando nós corremos para Deus e não de Deus. O problema daquela mulher é um problema que nem o profeta sabe como resolver. Ele devolve a pergunta para ela: que te hei de fazer? Mas é interessante que essa mulher corre em direção ao profeta, que representa Deus. Ela vai em direção a Deus. Às vezes, quando nós temos questões insolúveis, estamos lidando com situações anacrônicas e terríveis da nossa história, a gente fica tão depressivo que a gente não sabe nem como orar. E eventualmente nós corremos de Deus, ao invés de corrermos para Deus. Não vamos na direção de Deus. Nós nos desesperamos. Nós fazemos nossas contabilidades. Nós fazemos nossos cálculos. Mas a gente não corre em direção a Deus. E milagres acontecem quando nós corremos em direção a Deus. Ela vai procurar uma resposta em Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu gosto muito da palavra refúgio. Depois
que me aproximei de um membro da minha igreja, que é da tribo Macuxi, em Roraima. O Cléo Padilha cresceu até os 12 anos dentro da tribo Macuxi. E ele tem uma sensibilidade espiritual que é bem, na minha percepção, ela é bem mais profunda do que a sensibilidade que a gente urbano tem. Umas compreensões espirituais mais profundas que a gente tem. Ele é um homem de Deus. Mas ele me contou algumas coisas interessantes. Ele disse que na tribo Macuxi, quem educa os filhos não são os pais, mas os avós. Coisa interessante, né? Porque os pais são guerreiros. Eles precisam ir para a selva para providenciar o alimento. Quem fica em casa são os velhos e as mulheres, esperando os guerreiros que foram para a caça, precisam trazer o alimento para a família. Então, o avô, com 5 anos de idade, ele amola o facão, quando os meninos netinhos estão ali, 5 anos de idade, ele amola os facões e diz: vão para o mato. Ele facão afiado, cortando mato, caçando, ensinando a caçar. 5 anos de idade, você imagina dando um facão de 5 anos de idade para o seu netinho hoje, no mundo urbano, nem pensar, né? Mas uma segunda coisa que ele falou que me chamou muita atenção na tribo é que, como lá como cá, as pessoas eventualmente ficam muito irritadas, bravas, nervosas. E quando alguém da tribo dá um piti desse, e perde a estribeira, e se descompensa no seu mau humor, na sua gritaria, todo mundo respeita aquela atitude dele. E ele sai bravo. Ele sai bravo e ele vai para o meio do mato. E normalmente um membro da tribo Macuxi escolhe um cantinho onde se torna o refúgio para ele. É debaixo de uma árvore frondosa, é à beira do rio, em cima de uma pedra. E ele vai para lá. Ele grita, ele esperneia, joga folha para cima, joga poeira para cima e tal, não sei o quê. Todo mundo da tribo está ouvindo. Mas ninguém vai lá para ver, não, porque o grito dele está precisando chorar. Deixa ele chorar. Aí ele chora, limpa a cara, volta para a tribo, está tudo ok, as coisas acontecem. Mas ele corre para lá. Eu fiquei me perguntando, não é essa ideia que a palavra de Deus nos dá sobre refúgio? Para onde você vai quando você se depara com questões insolúveis? Você vai para Deus, o seu refúgio, ou você corre de Deus? Há pessoas que se revoltam, se distanciam de Deus. Quando alguma coisa dramática acontece na história, não querem mais ler Bíblia, não querem mais orar, estão frustradas com Deus, estão zangadas com Deus, e ficam numa situação de resistência a Deus. E eu tenho na nossa comunidade, na nossa família, que passou por uma tragédia muito grande. E todas as vezes que eu falo sobre soberania de Deus, amor de Deus, e eles raramente vão na igreja hoje, ela entra em crise, na porta da igreja ela comenta comigo: esse negócio de soberania de Deus é complicado para mim. Sabe o que eles decidiram? Eles não vêm mais na igreja. Eles se afastaram de Deus. Afinal de contas, como é que Deus permitiu que uma tragédia tão grande assolasse a casa deles? Uma família tão bonita, tão estruturada. Como é que Deus se atreveu a permitir um trem desse? Então, muitas vezes o que você percebe é que quando as questões brotam, as tragédias brotam, nós temos muitas vezes essa tendência de nos afastarmos de Deus. Nós não vamos para orar, nós não vamos para ler a Bíblia, para tentar entender a vontade de Deus. O casamento às vezes está em crise, nós nunca vamos para o Senhor. Nós corremos de Deus. Nós precisamos aprender que milagres acontecerão quando nós corremos em direção a Deus. O livro de Abacuque é um livro muito desafiador, é um livro de crise. Abacuque está vendo o povo invadir o exército, Israel, os assírios vindo sobre Israel, ele está orando, pedindo para que Deus não permita que aquela tragédia aconteça, porque ele sabe o que vai acontecer se os assírios invadirem, e eles invadiram. E lá pelas tantas, ele fala assim para Deus, capítulo 1, versículo 13, o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, por que, pois, contemplas o perverso e o pérfido quando ele humilha o povo teu? O Senhor não é santo, o Senhor não é bom, o Senhor não é justo.
Então por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? A palavra de Deus nos diz que no capítulo 2, versículo 1, ele afirma: eu vou me colocar na torre de vigia e aguardarei que resposta o Senhor me dirá. Eu acho tão bonito isso aqui. Diante do silêncio, diante da tragédia iminente, diante da dor, ele diz: eu vou me colocar na torre de vigia. Eu preciso parar. Eu preciso tranquilizar meu coração, acalmar meu coração. Então, meus queridos irmãos, milagres acontecem na vida da gente quando a gente está indo em direção a Deus. Com revolta, com raiva, com indignação, nós não vamos resolver essa questão. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui, é que o nosso coração é renovado, os dons são revivados, os milagres acontecem quando coisas insignificantes que nós temos são potencializadas. Porque logo depois de Eliseu falar: que te hei de fazer? Ele pergunta para ela: dize-me o que é que tens em casa. Que pergunta interessante. E Deus não precisa de alguma coisa que você tem em casa? Deus precisa de alguma coisa? Ele não é o Deus ex creation nihilo, o Deus Bará, que cria do nada. Ele não é o Deus que faz todas as coisas surgirem pela palavra do seu poder. Por que ele precisa de pedir que alguém tenha alguma coisa para oferecer para ele poder fazer algo? Mas vocês já não perceberam que tantas vezes na Bíblia aparece exatamente essa ideia? De pessoas que Deus olha para o que ele tem, para que a partir do que ele tem, Deus possa potencializar. Lembra de algum exemplo aí? Quando Moisés está experimentando aquele dilema de atravessar o Mar Vermelho, aquele momento todo, Deus pergunta para ele: o que você tem na mão, Moisés? Ele diz: um cajado. Ok, bata no mar, diga ao povo que marche. Aquele cajado vai se tornar na mão de Moisés alguma coisa extremamente significativa. Deus precisava de cajado para abrir o Mar Vermelho? Não. Lembra a multiplicação dos pães? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então vem cá, me traz aqui o que vocês têm. E aí, Jesus olha, e os pães e os peixes se multiplicam. Mas ele precisava disso para poder fazer acontecer? Lembra de ontem, Elias? A mulher só tinha um pouco de azeite, de farinha e azeite. Então faça um pouco. O que eu aprendo com isso, meus queridos irmãos? É que Deus pega aquilo que é tão insignificante na mão da gente e Ele potencializa isso. Há um tempo atrás nós ouvimos uma fala que fez muito sentido no nosso coração, sabe? Eu temos repetido muito isso. É que Deus vai usar seu currículo. Na situação que você estiver, o que Deus já te deu, Ele vai usar. Ele preparou você e vai usar isso aí. Assim como Ele perguntou para Esther, a Mordecai disse: quem sabe se para tal conjuntura como essa fosse elevasse a rainha, elevada a rainha. Você está nessa posição, fazendo o que está, com os dons que você tem, com o talento que você tem, com a posição que você tem, porque a partir disso aqui, Deus quer usar você. Se você é matemático, Deus vai usar você como matemático. Se você é professor, Deus vai usar você como professor. Qual é o seu currículo? Deus vai pegar isso que você tem, que às vezes você olha e aparentemente não faz sentido nenhum, não está ajudando em nada. Mas Deus vai olhar o seu currículo. Deus vai olhar o que Ele já te deu, os dons, a habilidade. Ele vai te dar tudo isso aí. E a partir disso aqui Ele vai usar porque Ele quer fazer isso. Não porque Ele precisa fazer isso. Deus não precisa de nada. Ele é o Deus que faz do nada. Então, meus queridos irmãos, milagres vão acontecer quando você se lembra de tudo que Deus tem e com gratidão você apresenta isso para Deus. Traga o que você tem para Deus. Ofereça a Deus. É isso que eu tenho. O que você tem em casa? A tua serva não tem nada em casa. Tem muita gente que está dizendo só até aqui. Eu não tenho nada. Mas o texto não para aqui. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija
de azeite. Ok, é esse ponto aqui. Esse senão aqui faz toda a diferença. Você tem sempre algo em casa. Traga aquilo que você tem. Porque isso que você tem é a partir daqui que Deus quer fazer algo maravilhoso na sua história. Amém. E o texto diz aqui, de uma forma bem clara, que então agora Eliseu vira para ela e diz para ela: você vai para sua casa, pega essa vasilha de azeite, entra no teu quarto com os teus filhos, pede vasilhas emprestadas de todos os lugares e enche o quarto lá e vai derramar essa botija de azeite nesses lados. Agora, meus queridos irmãos, presta atenção, olha que cena estranha. O que é uma vasilha de azeite? Porque hoje a gente tem vasilha de plástico, de alumínio, coisa leve, né? Naquela época tinha não, gente. O negócio era tudo na base do barro, vasos pesados. E estavam lá os meninos batendo na porta do vizinho: ei, fulano, a mamãe mandou perguntar se você tem uma vasilha para emprestar. Mas para quê? Ah, não sei não, ela pediu, pode emprestar? Mas tá bom, tá aqui. Olha lá, juntou, quarto fechadinho, e agora o azeite começa a ser derramado e não seca até que todas as vasilhas estejam cheias. Até que todas as vasilhas estejam cheias. Deus usa essas coisas que Ele mesmo quer usar para a glória dEle, para manifestar o seu poder. A terceira coisa que esse texto me ensina é que as coisas na nossa história são renovadas e milagres acontecem quando nós, como família, buscamos juntos ao Senhor. Por quê? É muito interessante essa frase dele. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, traz o máximo que puder. Então entra e faça o quê? Fecha a porta. Entra e faça o quê? Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Quem? Sobre ti e os teus filhos. Está na hora de fechar a porta. Gente, nós temos perdido a capacidade de perceber o poder que existe quando um pai ou uma mãe, seus filhos, se ajoelham para pedir alguma coisa a Deus. Lembra da estatística dramática que eu citei para vocês hoje cedo? De que os casais, quem contrai núpcias hoje, estatisticamente, entra num quadro de 50% de divórcio. Isso é estatístico. Ponto. Casou hoje, você tem 50% de chance de se separar. Mas quando você vai para as estatísticas de lares, de famílias, de casais que oram juntos, o Instituto Barna fez uma pesquisa e casais que oram juntos, apenas um em 1043 se divorcia. Casais que têm vida regular de oração. Casais que oram juntos, uma vez por dia. A possibilidade de divórcio é de 1043 em um caso. Já imaginou que diferença? Então isso me leva a crer o seguinte: que lares não estão fechando a porta para orar juntos. E essa é a pergunta que Sara e eu já aprendemos em aconselhamento. Casais com crises, vem procurar a gente. E uma das perguntas iniciais que a gente faz é o seguinte: como é que está a vida devocional de vocês? Via de regra, a resposta é: nós não temos lido de Bíblia, nós não temos orado, nós não oramos juntos. Via de regra. Você quer milagre na sua história? Você quer que Deus restaure, te dê um vinho novo no seu casamento? Comece a orar junto. Fecha a porta do teu quarto. Lembra do princípio de Jesus em Mateus 6,6? Tu orarás em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, vai fazer o quê? Te recompensará. Ele vai te recompensar. Quer milagre na sua vida, meus queridos irmãos? Ore junto. Amém. Fecha a casa, a porta da tua casa, vai orar. Tem filhos pequenos? Ore com esses filhos. O reverendo Hernandes Dias Lopes foi contemporâneo meu do seminário. Ele
contou algum tempo atrás uma história muito interessante que aconteceu quando ele foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos. Ele não tinha todo o dinheiro, ele tinha até planejado a vida dele, vendeu o carro quando foi para lá, mas houve uma maxi desvalorização do real e a moeda brasileira valia quase nada, era metade só do que ele pensava. E agora ele estava numa situação em que ele não dava conta de pagar a escola dele dentro daquilo que ele tinha planejado. Então ele se ofereceu, ele e a esposa dele, para ir limpar o banheiro da universidade às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã os dois pegavam o rolo, o balde e iam limpar os banheiros da universidade para pagar parte da escola deles. Mas chegou um momento em que nem isso ele estava resolvendo mais. Um dia ele chamou os filhos e ele estava já decidindo voltar para o Brasil sem terminar o curso dele, o doutorado dele. E ele chamou os meninos dele e disse: filhos, nós estamos assim, prestes a ter que voltar para o Brasil. Nós estamos sem recursos, sem dinheiro, mas nós vamos orar aqui e vamos pedir a graça de Deus, para Deus nos dar uma direção, uma orientação. Ele disse que ajoelharam ele e a esposa dele, Tinha, e os 2 filhos. E terminaram de orar, o telefone tocou. Uma igreja, da qual eu fazia parte também, porque era um grupo de igrejas que estavam se reunindo, estava convidando ele para ser o preletor daquele negócio. E ele foi para New Jersey, naquela época, para pregar nesse congresso. E nesse congresso nós demos para ele $2.500 de oferta. E aquele dinheiro era o dinheiro que ele precisava para poder cumprir naquele mês. A botija de azeite dele nunca mais secou. A partir daí, Deus sempre foi dando o dinheiro que ele precisava todo mês. Quando ele foi pregar na nossa igreja, um presbítero da igreja me procurou. Você sabia de nada? Nada, não sabia de nada. O presbítero da igreja falou: pastor, o reverendo Hernandes, como é que está a questão dele? Eu falei: rapaz, eu acho que não está boa financeira não. Ele disse: vamos sustentá-lo por um ano. Vamos aqui 10, vamos que dê $100, vamos sustentá-lo. E aí eu me comprometi também e outras pessoas, e nós demos $1.000 para ele todo mês até o final do ano, para ele poder estudar. Era o dinheiro que ia chegando, né? O milagre começou lá num dia de oração com seus filhos. Eu tive um caso muito particular na minha vida, que aconteceu quando eu era pastor de uma pequena igreja em Goiás, na periferia de Goiânia. A nossa igreja era uma igreja muito simples. E as coisas, a família, a comunidade muito com poucos recursos, mas Deus foi dando graça, Ele foi nos abençoando. E havia um homem muito querido nosso, ele era um dos melhores contribuintes da igreja, ele era dizimista, fiel, ele era gerente do Bradesco, cargo esse meio imponente para uma comunidade simples como a nossa, era gerente do Bradesco. 17 anos de carreira. 17 anos de carreira. Ele chega um dia, o superintendente do banco está lá e diz: olha, por uma questão de corte de gastos, nós estamos remodelando e você está demitido. O que um banqueiro faz? Um bancário faz quando é demitido? Faz nada, não sabe fazer outra coisa. É que nem pastor quando é demitido, ele não sabe fazer mais nada. É? E ele voltou para casa profundamente deprimido. Óbvio que havia todo o acerto financeiro, aquela coisa toda da demissão, que a gente conhece. Era alguma coisa que dava para durar 8 meses na economia deles. E eles tinham planejado a festa de aniversário da Vanessa, de 4 anos de idade. E a Vanessa estava assim, sabe aquelas meninas assim que estão empolgadas pela festinha dela que está chegando e tal, não sei o que, vai chegar daqui um mês, vai ter a festinha. E agora o pai chega em casa todo triste, todo deprimido, borocochô, para dizer para os filhos, a mais nova era a Vanessa, de que o pai estava desempregado. E ele disse o seguinte: vamos orar por isso, para Deus dar direção para a gente. E eles começaram e oraram. Terminaram de orar, ele estava em pranto com a sua esposa. Terminaram de orar, a Vanessa e os meninos todos abraçados com ele, a família inteira de joelhos. A Vanessa virou para ele e disse: pai, não precisa fazer festa para mim não, pai. Está tudo certo. Bem, aquele rapaz, aquele senhor,
ele nem tinha terminado a faculdade. Ele tinha começado o curso de advocacia. E ele entendeu, eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais. Eu preciso prestar um concurso. E meteu a cara nos livros. Surgiu uma vaga de auditor fiscal do INSS. Era a única vaga que tinha no estado de Goiás. E ele meteu bronca nisso tudo. Ele foi aprovado. Com um cargo lá em cima. Depois de 1 ano e meio, ele foi aprovado. Até lá, ele foi administrando as finanças dele, estudando. O que eu estou querendo dizer, meus queridos irmãos, que essas duas experiências de família aqui me mostram como muitas vezes nós estamos no meio de uma crise, nosso coração apagado, e nós estamos precisando experimentar um fogo novo no nosso coração. Deus precisa reavivar o dom, a gente precisa experimentar que esse Deus é Deus. Quer milagre na sua família? Ore. Um homem, uma mulher, gente crente, gente que ama o Senhor, se tiver filhos, orem. Orem. O Deus das Escrituras Sagradas é o Deus da provisão, é o Deus do cuidado, é o Deus do milagre. Ele pode fazer um milagre na sua vida, independentemente da situação que você esteja experimentando. Porque o Deus das Escrituras Sagradas, quando o povo se une para clamar o nome do Senhor, e quando famílias oram juntos, de portas fechadas, coisas surpreendentes podem acontecer. Quarta coisa. Milagres acontecem quando nós confiamos firmemente e obedecemos as promessas de Deus. Aquilo que Deus fala, a palavra dele. Porque a ordem que Eliseu dá aqui é uma ordem esdrúxula. Vai lá e pega um monte de vasilha, traz para cá, e não sei o quê, e aí os meninos correndo atrás, os vizinhos tentando entender o que está acontecendo, a dinâmica ali da aldeia, como é que é esse negócio? O que o profeta diz? Entra no teu quarto, tu e teus filhos, fecha a porta e pega a vasilha de azeite, vai despejar em tudo quanto é vasilha que você tomou emprestado. Ela faz exatamente aquilo que o profeta disse para ela fazer. A mesma coisa aconteceu com aquela mulher esquálida que socorre Elias ali em Sarepta. A mesma coisa. São ordens, às vezes, que Deus dá para a gente, mas que parecem tão estranhas, tão anacrônicas, tão complexas. Mas Deus diz, olha, é para fazer isso aí. Eu vivi recentemente uma situação muito complexa na nossa igreja, porque nós temos 2 escolas de periferia das associações da igreja. Uma delas tem 250 crianças, na época tinha 290 crianças, numa parceria com o Estado de Goiás por 52 anos. A outra tinha outra escola pública também, em parceria, confessional, mas pública, por 20 e poucos anos. E tinha uma escola municipal. O Estado resolveu tirar todo o convênio com todas as escolas. Há uma lógica financeira por detrás. E aí eu conheci um pouco dos números das escolas. A lógica financeira é o seguinte: quando um aluno está numa escola confessional, essa criança não é contada como aluno da rede pública de educação. Resultado, a verba federal que vem para o Estado não conta. Então o Estado não apenas tem que pagar os funcionários das nossas escolas, como também não recebia verba. Sabe quanto que cada criança recebe no estado de Goiás? Cada criança recebe do governo federal, deve ser isso em todos os estados do Brasil. Cada criança do ensino fundamental recebe R$ 5.700 por mês. Dá para fazer a melhor escola do mundo com esse dinheiro. E vocês sabem o que acontece com as escolas públicas no Brasil. Terrível. Fomos conversar com a secretária de Educação. Ela virou e disse: pastor, não é contra a sua igreja, você sabe disso? Contra todas as escolas confessionais, espírita, católica, até a PAI entrou nisso aí, que não é nem confessional. Ela disse o seguinte: mas não tem problema não, pastor, a gente aluga a propriedade de vocês,
nós estamos precisando de espaço, nós alugamos. Eu falei, doutora, nós não queremos dinheiro de vocês. Nós não estamos interessados no dinheiro que o Estado vai pagar para nós de aluguel. Isso não nos interessa, o que interessa é a vida daquelas crianças. É isso que nos interessa. Eu brinquei com ela, me dê só 500 dessa verba por mês para cada criança, eu vou fazer um show de escola. Ela riu. Não estamos interessados em criança. E agora o que faz? Agora nós temos 2 escolas para fechar. Depois de tantos anos de trabalho, agora nós temos 2 escolas para fechar. Por quê? Porque cada escola dessa, para rodar com os professores, diretores e serventes da escola, nós estamos falando de R$45 mil por mês. E aquelas pessoas que recebiam de graça até então a educação, não vão pagar nunca R$230, que é o preço mínimo que ele estava cobrando para poder sustentar a folha de pagamento dos funcionários. Eles não iam pagar nunca, eles sabiam disso. Eles recebiam de graça, agora de repente tem que pagar? E aí o assunto vai para o conselho da igreja, para a liderança da igreja. Vamos discutir esse assunto, vamos discutir. Reuniões pesadas. Aproveita e toma água. Reuniões pesadas. E aí eu disse o seguinte, no nosso conselho lá da igreja, se formou um grupo dos crentes e os grupos dos lógicos. Né? Os lógicos diziam o seguinte, pastor, isso é fria, pastor. Esses alunos, os pais não vão matricular. E os crentes disseram, Deus vai abençoar. A matrícula vai aparecer. E eu ficava no meio do fogo, cruzado nesse negócio. 45 mil para uma escola, 45 mil para outra. Nós vamos tirar dinheiro para esse negócio. E nós fomos ali lutando. E aí eu tive que reunir com os pais para explicar a situação. E os pais disseram, mas a escola vai acontecer? E eu aqui no meu coração disse, vai acontecer na escola. Morrendo de medo. Vai acontecer na escola. Mas se não tiver um aluno suficiente, vai acontecer na escola. Eu digo o conselho finalmente disse, nós vamos entrar nesse negócio, não vamos deixar nossas escolas acabarem. É um campo missionário, nossas escolas funcionam, aqueles meninos cantam, e não temos nenhum problema de droga, nós temos programação de evangelística na escola, um negócio bonito, aqueles meninos, tudo que vem de fora, são meninos só crentes não, tudo entra no mesmo negócio, aprende corinho, canta, e a gente vai lá e prega a palavra, maravilhoso o espaço. E aí, ele está olhando das matrículas, né? 170 não paga conta, precisava no mínimo 210 crianças em cada escola. 200, aí chega uma parte lá nos 200. Oh, glória a Deus, só está faltando um pouco, sei o quê. Resultado, nós colocamos 250 crianças numa escola e 215 em outra escola e rodamos a escola no primeiro ano. Conseguimos todo o material da escola militar, que deu material usado para a gente poder não cobrar os livros dos pais. Você sabe como é que custa caro os livros, né? No segundo ano, a coisa ficou melhor. Porque no segundo ano, a escola Mackenzie de ensino, o sistema Mackenzie de ensino, resolveu doar para nós todos os livros para os nossos estudantes. Que coisa maravilhosa! Deus foi suprindo cada uma das necessidades. Mas, meus queridos irmãos, quando eu olho para essa história, aí chegou um dia na reunião do conselho que eu falei, gente, vocês acham que eu estou aqui achando que tudo vai acontecer? Não, eu estou aqui vivendo um dilema tremendo na minha alma entre medo e fé. Eu estou dividido aqui no meu coração. Por um lado, eu sei que eu tenho que ousar. Por outro lado, eu estou morrendo de medo. Vocês acham que está sendo fácil? Não é difícil para todo mundo. Mas a graça de Deus prevaleceu. E a graça de Deus está lá presente na nossa escola. Agora nós plantamos uma igreja numa dessas escolas. Igreja bonitinha, organizadinha, para ele poder fazer a escola. O que eu estou querendo dizer, meus queridos irmãos, nós, em determinado momento da nossa história, nós precisamos obedecer a Deus. Em situações difíceis, sermos ousados, crer que Deus vai fazer. E no caso aqui, o profeta diz, vocês vão fazer isso aqui. E ela fez tudo que... Sabe por quê? Porque obediência é o caminho da vitória. Amém. Você quer vitória? Obedeça a Deus. Amém.
Ah, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e já recolhemos as redes. Lança a rede ao mar. Lança a rede ao mar. Ah, Senhor, a gente conhece um pouquinho de mar. Esse negócio aqui, hoje o mar não dá para peixe. Hoje é dia do peixe, não é do dia do pescador. Lança a rede ao mar. E lá, como é que foi a obediência daqueles discípulos naquele dia, hein? Você já imaginou como é que foi para eles aquele negócio de obedecer? Eles tinham recolhido a rede, dão trabalho de recolher a rede. Limpar, tirar algo, enrolar. Deus diz, vai lá, lança a rede ao mar. E voltaram com as redes estufadas, por causa da obediência a uma ordem que Deus dá. Qual é a ordem que Deus tem dado a você e você tem achado difícil demais de acontecer? Qual é a palavra que Deus tem dado para você e você tem tido medo de obedecê-la? Porque é uma ordem tão anacrônica, tão esdrúxula, que você fala, esse negócio aqui não vai dar certo. Esse negócio aqui não vai dar certo. Isso aqui é complicado demais. Mas a obediência dessa mulher faz com que o milagre se torne manifesto na história dela. A obediência. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus simplesmente está querendo que a gente exercite a fé. Eu gosto muito desse texto, de Hebreus capítulo 5, versículo 14. E esse texto nos fala de que a maturidade é para aqueles que exercitaram a sua fé. Você já imaginou o que é exercitar a fé? O exercício da fé, ele é para coisas que... Todo exercício, ele exige um desgaste na sua musculatura. Toda vez que você faz um exercício, se você quer melhorar a performance sua, você tem que ir além daquilo que você já tem dado. Eu gosto de caminhar. Minha caminhadinha de 4 km, 4 km e meio, quando eu posso, né? 3 vezes por semana, sempre lutando por isso aí. Mas eu sei que se eu quiser melhorar a minha performance, eu vou ter que desgastar um pouco mais meus músculos. Essa semana minha mulher, nesse processo de recuperação, foi para o fisioterapeuta. Voltou pior. Doía tudo. Óbvio. A musculatura dela que está parada esse tempo todo aí da cirurgia, agora precisa ser movimentada. E os músculos estão preguiçosos. Eu tenho a sensação que é mais ou menos isso que acontece com a nossa alma. Às vezes nós precisamos olhar para aquilo que Deus está dizendo e crermos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lance a rede. Você está aí no seu ministério, às vezes desanimado, parece que as coisas não andam na igreja, está com medo de fracasso. Não, simplesmente obedeça, simplesmente faça o que Deus quer que você faça. Faz com zelo, faz com obediência, faz com oração, faça com temor. Deus pode multiplicar os seus recursos, aquilo que você tem, aquilo que pouquinho seu, os seus parcos recursos da igreja, o dinheirinho pequenininho que você tem ali, Deus pode multiplicar. Avance, creia. Se nós não tivermos um pouco de ousadia na fé, meus queridos irmãos, nada vai acontecer. Eu nunca fiz absolutamente nada na minha igreja tendo dinheiro. Eu estou construindo um prédio lá que vai nos custar 15 a 20 milhões de reais. Ele nem sabe o valor direito quanto vai custar. Só de ferro para construção agora, não gastar 4 milhões e 200. Se você me perguntar, você está com medo disso? Nem um pouco. Sabe por quê? Porque eu já vi Deus fazendo antes, de forma miraculosa. Não é algo irresponsável, não. Mas tem que ter um pouco de ousadia. E eu vejo aqui nesse texto, meus queridos irmãos, o profeta dizendo, vai, feche teu quarto, ore. Reúna as vasilhas todas dos seus vizinhos, colete tudo que você puder, coloca ali, fecha a porta com os seus filhos, ore ao Senhor, vai lá e Deus vai derramar graça lá. Eu tenho a impressão de que
de que muita coisa vai acontecer no nosso coração quando nós ousarmos a obedecer aquilo que Deus tem falado para te fazer. Só fazer isso. Só obedeça. A ordem está estranha demais? Está distante demais de tudo que você acha que pode fazer? Não duvide. Por quê? Porque milagre não tem a ver com a sua competência. Milagre tem a ver com Deus que você adora. O Deus que provê todas as coisas. Eu queria orar por você nessa noite. Eu não sei quantos pastores estão aqui hoje desanimados. E as coisas precisam acontecer, faltando fé. Às vezes no casamento as coisas estão complexas, na família, lutas tremendas. Mas eu queria orar por você. Eu queria que você orasse comigo. Quem sabe hoje você, ou essa semana, ou esse mês, você consiga reunir seus filhos e orar com eles. Pedir a graça de Deus sobre a história de vocês. As coisas estão impossíveis, insolúveis. Deixe com Deus. Faça o que Deus tem dito para você fazer. Apenas creia. Apenas creia. Senhor Jesus, a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, juntas e medulas. E discernir, ó Deus querido, os pensamentos mais profundos que nós temos na nossa alma. Deus, nós estamos diante do Senhor aqui. E muita gente aqui está precisando de milagres. Há muitas pessoas aqui, ó Deus, quebradas, olhando sua história, assustado com tudo que está acontecendo, com medo, Pai, da vida, com medo de prosseguir, assustado, Pai querido, com as notícias que chegam, com as ameaças que vêm. Mas, ó Pai querido, também nós cremos num Deus que é capaz de remover montanhas, um Deus que é capaz de fazer do nada todas as coisas surgirem, um Deus que pela palavra do seu poder faz todas as coisas executarem, aquele Deus que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos, e esse mesmo poder da ressurreição tem sido dado à igreja, o poder do Espírito Santo tem sido dado à igreja. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, pedir hoje, que hoje o Senhor faça nascer uma faísca, uma fagulha no coração, Pai querido, daqueles que estão caminhando cabisbaixo, amedrontados, doentes, enfermos. Ó Pai querido, que a graça e a bondade do Senhor possa, Deus querido, agir aqui no nosso meio. Amém. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.